Olá, caros alunos do curso de Administração. Sejam bem-vindos à nossa aula de Contabilidade de Custo, na qual estaremos trabalhando com o tópico Ponto de Equilíbrio Contábil. E o que é que vem a ser este ponto de equilíbrio contábil, ou ponto de ruptura, ou break-even point? É o ponto que define o momento em que a empresa está tendo lucro zero, ou seja, a soma aí de todos os seus custos e despesas fixas, variáveis, é igual à soma das receitas. Então a empresa está empatando, ela consegue pagar tudo que ela deve, mas também não ganha nada. Tá? Então, até esse ponto, ou abaixo desse ponto, a empresa vai ficar no prejuízo. Quando ela consegue ultrapassar esse ponto aqui, ela começa a ter lucro. Trouxe aqui para vocês um gráfico que consegue demonstrar melhor, né? O nosso ponto de equilíbrio, então, é o exato momento aqui em que as receitas e as despesas se encontram. Então, o que fica abaixo desse ponto de equilíbrio, como dito anteriormente, vai trazer um prejuízo para a empresa. O que fica acima do meu ponto de equilíbrio vai trazer uma situação de lucro, ok? Então, o ponto de equilíbrio contábil, ele é mais utilizado aí pelas empresas. Nós vamos estar trabalhando aí nas próximas aulas com o financeiro e o econômico, mas o mais utilizado é o ponto de equilíbrio contábil, tá? E o cálculo do ponto de equilíbrio contábil, então, permite que as empresas tenham aí o valor necessário para igualar os gastos e começar, então, a ter o tão sonhado lucro. Como que nós podemos, então, calcular esse ponto de equilíbrio contábil? Utilizando a fórmula custos mais despesas fixas, dividida aí pela minha margem de contribuição unitária. Portanto, antes de obter aí o ponto de equilíbrio contábil, é necessário calcular aí o valor da minha margem de contribuição. Tá? Trouxe aqui para nós um exemplo para poder estar ficando mais fácil de entender, no qual uma determinada empresa planeja vender um produto aí a R$50 e para produzir cada item, o custo variável da empresa é de R$20, junto aí com despesas variáveis de 15. Além disso, a empresa tem um gasto fixo aí, que são os seus custos mais despesas fixas, na ordem de R$6.000 por mês. Então, como é que nós podemos, então, encontrar este ponto de equilíbrio? Primeiramente, nós vamos encontrar a margem de contribuição, como eu disse para vocês no slide anterior. Tá? Minha margem de contribuição, lembrando, que nós já vimos na nossa aula passada, é encontrada pegando aí o meu preço de venda, menos os meus custos variáveis, menos as minhas despesas variáveis. Nesse caso aqui, do exemplo, nós temos aí R$50 de preço de venda, R$20 de custos variáveis e R$15 de despesas variáveis. Minha margem de contribuição, então, é de R$15. Agora eu posso, então, encontrar o meu ponto de equilíbrio, porque eu já encontrei a minha margem de contribuição. Ponto de equilíbrio contábil, então, é a soma dos custos fixos mais despesas fixas, dividido pela margem de contribuição unitária. Nos foi informado aí que os gastos fixos da empresa é de R$6.000. Como a minha margem de contribuição é de 15, meu ponto de equilíbrio aqui vai ser de 400 unidades. Tá? 400 unidades, então, é o quanto a empresa precisa vender para não ter lucro e nem prejuízo. Tá? Então, o que esse resultado aí significa para a empresa? Como nós já vimos, aí ela tem que vender pelo menos 400 unidades para poder pagar tudo que ela deve. Tá? Então, esse total de vendas aqui dela vai trazer uma receita de R$20.000 no mês. Como que eu encontrei esse valor? Vou demonstrar aqui abaixo. Tá? Então, ela vende cada peça a R$50. Se ela vender as 400 unidades do ponto de equilíbrio, o que ela vai ganhar é os 20.000, que está aqui. Tá? Custos variáveis, então, lá no exercício foi informado para a gente que é de R$20 a unidade, vezes as 400 unidades, então me dá um custo variável de 8. Despesas variáveis, também foi informado que é 15, vezes as 400 unidades, 6.000. Custos e despesas fixas, o que eu gostaria de lembrar vocês aqui? Se a empresa produzir uma única unidade, ele vai ser de 6.000. Se ela produzir as 400 unidades, ele vai ser de 6. E se ela produzir acima de 400 unidades, ele vai continuar sendo de 6. Aquilo que é fixo não muda. Tá? Então, eu peguei R$20.000 de receita, menos 8 dos custos variáveis, menos 6 das despesas variáveis e menos 6 do que é fixo. Me sobrou, então, 0. Mostrando aí que esse é o meu ponto de equilíbrio.
em que eu não ganho nada, mas também não devo nada. Tá? Próximo slide aí, nos é informado que caso a empresa tivesse vendido 1.000 unidades, qual que seria o seu lucro? Nós já sabemos aí que ela vai ter lucro, porque o ponto de equilíbrio é com 400. O que ultrapassar 400 vai ser lucro para a empresa. Tá? Então, 1.000 unidades menos as 400 do ponto de equilíbrio me dá 600 unidades. Para encontrar o meu lucro bruto, eu vou multiplicar sempre pelo valor da margem de contribuição. Tá? Como a minha margem de contribuição é de R$15 aqui, ó, 600 unidades vendidas a mais vezes 15 me dá um lucro de 9.000. Como que eu posso tirar a prova? Semelhante ao que nós fizemos no slide anterior. Então, cada unidade é vendida 50. Como agora foram vendidas 1.000 unidades, ó, 50 vezes 1.000, 50.000. Tudo aqui, então, eu fiz com base em 1.000 unidades. Ó. R$20 dos custos variáveis é igual a 20.000 no total. Despesas variáveis, R$15, vezes as 1.000 unidades, 15.000. Custo e despesa fixa, vocês lembram que eu disse que ela não ia alterar? E realmente não vai. Ó. Então, eu tenho aqui 50, aliás, do que eu vendi, menos 20 dos meus custos variáveis que eu estou pagando, menos despesas variáveis que eu também estou pagando, menos os meus gastos fixos aí que é de R$6.000. Então, me sobra os R$9.000, que são os mesmos que eu encontrei aqui. Ó, tá? O ponto de equilíbrio contábil ele me permite encontrar o que nós chamamos aí de margem de segurança. Tá? O que seria essa margem de segurança? Margem de segurança, então, é a quantidade de produtos que a empresa está vendendo acima do seu ponto de equilíbrio. No nosso exemplo anterior, lá, a nossa margem de segurança seria de 600 unidades. É o que ela vendeu acima do ponto de equilíbrio. Tá? Tem um exemplo aqui, ó, de um disque água que apresentou os seguintes dados em um determinado período. Então, aí eu tenho custos e despesas variáveis de R$ 1,80 por galão. Tem aí custos e despesas fixas de R$ 5.500 por mês. E tem aí um preço de venda, ó, a empresa vende cada galão a R$ 4,00, considerando aí já a taxa de entrega. Tá? Então, ele vendeu, num determinado mês, aí 3.000 galões. Então, será que a empresa atingiu o seu ponto de equilíbrio, ficou acima do ponto de equilíbrio ou ficou abaixo? É o que nós veremos a seguir. Então, lembrando que antes de encontrar o ponto de equilíbrio, eu tenho que achar a minha margem de contribuição. Tá? Tenho lá, então, que o meu preço de venda é de R$ 4,00, custos e despesas variáveis é de R$ 1,80, me dá uma margem de contribuição de R$ 2,20. Posso agora encontrar o ponto de equilíbrio da empresa. Então, peguei 5.500 dos custos e despesas fixas e dividi aí por 2,20. Então, me deu o total de 2.500 galões por mês. Tá? Que é o que a empresa tem que vender para não ficar no lucro e nem no prejuízo. Como a empresa vendeu 3.000 galões, eu posso dizer que a minha margem de segurança aqui é de 500 galões. Ó. Peguei, então, os 3.000 que ela vendeu, menos os 2.500 do ponto de equilíbrio. Total de 500 galões. Como que eu posso encontrar a margem de segurança em porcentagem aqui? Ó? Então, eu vou pegar sempre a minha margem de segurança, que nesse caso foi de 500 unidades, e vou dividir aqui, ó, pelo total de galões que foram vendidos. Tá? Então, 500 dividido por 3.000 me dá uma margem de segurança aí de 16,67% de vendas, tá? Que é o que eu estou acima do ponto de equilíbrio. Deixei para vocês aí uma atividade avaliativa, né, que está no Excel e no Word. Vocês vão pegar as informações do Word e vão transportar para o Excel. Tá? Então, vou fazer com vocês aí em relação ao produto 1 da empresa Cálice, que produz aí produtos de beleza. Tá? Então, nos é informado aí que ela vende cada unidade a R$ 20,00. Tá? Então, a minha receita operacional unitária nada mais é do que o meu preço de venda. Tá? Cada unidade 20. Custos variáveis. Né? Nesse caso aqui, ó, foi a soma da minha matéria-prima mais o meu material de embalagem. Então, lá no produto 1, a matéria-prima é R$ 5,75. E o material de embalagem, R$ 1,25. A soma dos dois dá R$ 7,00. Okay? Despesas variáveis por unidade, nos é informado aí que é de 12% referente a impostos e 3% referente a comissões. Então, esse valor aqui, ó, lembrando que ele sempre vai ser calculado
em cima do meu preço de venda, tá? Então eu peguei 12% mais 3 dá 15. 15% vezes R$ 20 dá um total de R$ 3 por unidade. Então, a despesa variável da empresa é de R$ 3 por unidade, ok? Margem de contribuição, então, que é o que está sendo solicitado lá na letra A, vai ser encontrado pegando o valor do meu preço de venda, subtraindo aí dos meus custos variáveis e subtraindo das minhas despesas variáveis. Margem de contribuição, então, é de R$ 10. Lá na letra B, nos é pedido aí para encontrar a margem de contribuição em porcentagem. Como que eu cheguei nesse valor? Pegando aqui o valor de R$ 10 da margem de contribuição e dividindo pela minha receita operacional unitária, que é de 20. Então vai dar 0,5 no Excel. Lembrando que eu tenho que ir lá no sinalzinho de porcentagem e clicar nele para ele transformar em porcentagem para mim. Tá? Custos e despesas fixas. Lá na atividade avaliativa já foi informado para a gente que é de R$ 250 mil por mês aí por unidade. Então, em todos os produtos aqui, eu vou colocar 250 mil. Tá? Posso, então, encontrar o meu ponto de equilíbrio contábil, que eu encontrei de que forma? Então, eu peguei o valor de 250 do custo de despesa fixa e dividi pela margem de contribuição, que é de R$ 10. Então, 250 dividido por 10 é igual a 25 mil unidades, que é o que a empresa tem que vender para não ter lucro e nem prejuízo. Tá? Margem de segurança, então, lembrando que é o que está lá na nossa letra D, ele me informa aí que caso a empresa tivesse vendido 30 mil unidades, ou seja, se ela vender 30 mil unidades, menos o meu ponto de equilíbrio, que é 25 mil unidades aqui, eu vou ter uma margem de segurança de 5 mil unidades, tá? Que é o que ultrapassou em relação ao ponto de equilíbrio. O que vai ser a minha margem de segurança em porcentagem? É os 5 mil, aqui da margem de segurança, dividido pelas 30 mil unidades que foram vendidas aí, né? Então, 5 mil dividido por 30 é igual a 16,67%. Tá? Finalizando aí, é pedido para a gente calcular o lucro bruto. Tá? Então, o lucro bruto é sempre calculado em cima daquilo que ela vendeu a mais. Ou seja, 5 mil unidades a mais, vezes o valor da minha margem de contribuição, que é de R$ 50 mil de lucro, que me dá um lucro bruto, aliás, aí de 50 mil. Né? Então, eu gostaria muito que vocês finalizassem aí, terminando em relação aos outros produtos. Combinei com vocês que na segunda eu vou estar colocando uma outra atividade e eu vou colocar para vocês. Desejo a vocês bom trabalho aí, bons estudos e qualquer dúvida podem me procurar, tá? Bom final de semana a todos. Muito obrigado.